gente usa os nossos empresários da cidade para a gente divulgar toda essa trajetória de vida em relação a o que é o seu empresário, não desistir diante das lutas. E, da mesma forma, a gente tem aqui os nossos políticos para poder aqui, a gente entender o que anda sendo feito. Né? E a gente deixa sempre muito claro o quê? Que a função do vereador é fiscalizar e legislar. Né? As leis aqui na Câmara Legislativa são elaboradas por eles. E o fiscalizar junto ao Executivo, que é com a Prefeitura, na realidade, esse fiscalizar se torna-se um pouco, só para vocês entenderem melhor, é acompanhar. Porque se trabalha em equipe Câmara com a Prefeitura, se trabalha em equipe e uns ajudam os outros. Né? Naquilo em que, às vezes, um não está vendo, o outro vem dar uma sugestão e por aí vai. O fiscalizar, né, literalmente, você está acompanhando, criticando, mas fazendo o município crescer, juntamente com a Câmara e juntamente com a Prefeitura. Então, fiscalizar as obras que estão sendo feitas, aquilo que precisa ser olhado na cidade com carinho para que seja transformado, mudado, trazendo melhorias para o povo, né, e fazendo a legislação também dos projetos de lei, tornando-se lei para que as pessoas aqui da cidade venham ser beneficiadas com isso. Então, eu quero agora dar as boas-vindas, querido vereador Zé Luiz, aqui a nossa querida Fiel FM 103.9. Seja muito bem-vindo, vereador. Eu que agradeço, né, por ter essa oportunidade de estar aqui na FM 103.9 e também poder falar, né, com todos os ouvintes. Fico agradecido por esse convite. Que bom. Nós aqui nos sentimos muito honrados, viu? A gente já bateu um papo aqui, um breve papo, e eu digo para vocês assim, estou muito... como vocês sabem que eu não tenho muito conhecimento, já só estou aqui há um ano, e conhecer um pouco cada um dos políticos de perto é muito bom. E o que eu estava comentando com o vereador Zé Luiz, é o seguinte, que a gente tem visto que, graças a Deus, a Câmara de Vereadores, né, assim, que é com as pessoas com quem eu tenho tido contato, são pessoas assim, de uma índole muito boa, pessoas que têm um compromisso muito grande com a cidade, com os eleitores. Isso é muito bom, porque isso traz uma segurança para a gente. O nosso país tem passado por uma descredibilidade muito grande por conta de muitas coisas que a gente, por não querer gostar de política, terminamos fazendo o que é errado. Mas hoje a gente tem a oportunidade de rever nossos conceitos, de conhecer de perto. Então, é importante que você ouça, que você preste atenção, que você entenda. Afinal de contas, que hoje, falando especificamente do nosso querido vereador Zé Luiz, ele já está na terceira legislatura. Então, isso é muito bom, porque isso é credibilidade. É uma pessoa que fez uma caminhada de sucesso, uma caminhada como empresário, né, como proprietário do mercado Érica. Então, você já tem um conhecimento, quem é a pessoa do Zé Luiz, né, a pessoa, o homem Zé Luiz, quem é ele. Né? E isso dá uma credibilidade para você saber em quem que você pode confiar na hora de você voltar. Você já conhece uma história de vida, um pai de família, o político e o empresário. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho, o senhor é de Paraíso mesmo, não é isso, vereador? Eu sou nascido em Pratápolis, sim, mas toda a minha família é de São Sebastião do Paraíso. Vim para São Sebastião do Paraíso em 1993. Sei. Então, assim, para mim, até minha família lá dizia que era Deus no céu e paraíso na terra para mim. E sempre foi, né, uma cidade que eu escolhi para viver, para criar minha família, para montar meu negócio, meu comércio. E depois veio a política, né, onde estou no meu terceiro mandato e assim, sou muito honrado por representar, né, o cidadão paraisense no Legislativo. Que bom. Vereador, me diga uma coisa, quando o senhor decidiu ir para a política, o que foi que lhe motivou a entrar na política? O que foi... eu sempre gostei muito de ler, buscar informação. Sim. E por ver que as pessoas, muitas das vezes, o que faltava para elas era a informação de como exigir que o poder público os atendesse, porque a lei já garante muitas coisas, eu pensei, eu preciso contribuir, eu preciso contribuir, eu preciso estar na política para poder cobrar do poder executivo que cumpra as leis, que a assistência chegue até o cidadão, não pelo assistencialismo, mas sim pela assistência social, sim pelo serviço público, de maneira legal, né? Pelo serviço público prestado, que é a forma que eu entendo que deva chegar, que as pessoas não fiquem sem creche, que as pessoas tenham atendimento à saúde rápido, a cirurgias, né, a consultas. Nós sabemos da demanda que é muito grande, porém, muitas das vezes eu não concordo da forma que tratam as cirurgias eletivas. Eu
para mim, né, quem sente a dor é quem tem a ferida, Sim. e se nós contribuímos com impostos, ela deve ser atendida rápida ou que seja num prazo razoável, mas nós não podemos pensar que uma pessoa fica 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos Sim. numa fila esperando por um tratamento que é de direito dela. Então, para mim, isso é inadmissível. Até hoje eu sofro, de certa forma, uma angústia de ver as pessoas não ver agilidade nesse processo. clamar sobre essas questões. Nós temos avançado muito Sim. em nossa cidade, Sim. né, sobre esta questão, tem procurado buscar soluções para resolver, mas eu entendo que é um processo também, né? Me faz sofrer também, mesmo que uma cidade que não seja São Sebastião do Paraíso esteja sofrendo mais, as pessoas estejam sofrendo mais que aqui. Então, eu entendo que deveria ser algo de forma nacional, né? Que pudesse atender, que pudesse ter protocolo, que pudesse ter critérios para atender as pessoas rápido. Sim. Quando o senhor falou a respeito das leis, que queria ajudar a contribuir nesse sentido, é interessante, vereador, porque assim, as leis existem, só precisam ser cumpridas, né? E até existe até demais. Pois é. Se você for ver, São Sebastião do Paraíso hoje está em torno de 5.000 leis, né? O que elas precisam é ser executadas. As leis não podem ser mortas. Sim. E muitas das vezes, algumas leis também, elas acabam prejudicando, devem ser alteradas e há uma resistência muito grande para que elas sejam alteradas. E a lei que se torna mais difícil de ser alterada é aquela quando cobra impostos, né? Sim. Porque quando se cobra um imposto, para tirar parte daquele imposto, às vezes as pessoas não entendem. Mas eles criam uma outra lei para suprir aquele que... E termina uma anulando a outra, né? Uma anulando a outra, né? Eu digo até que é como se fosse o cobertor, né, peleja, cobra a cabeça e descobre os pés. Então, assim, são opiniões que eu tenho, que deveriam ser diferentes, espero ainda, acredito ainda que no futuro, com novos políticos, com um pessoal mais jovem, com outra cultura, com outra cabeça, possa mudar essas questões, que possa criar leis que traga realmente um equilíbrio, uma igualdade para as pessoas. Sim, e eu creio que o nosso país, de maneira geral, né, vereador, está passando por esse processo de transformação na política e até na questão mental dos eleitores. Que eu acredito que as pessoas hoje já podem ver melhor tudo que a gente sofreu em consequência por as pessoas rejeitarem, não entenderem, não buscarem informações melhores, como o senhor falou, o quanto é importante a informação. Mas a informação verdadeira que você possa comprovar, que você possa acompanhar, e não aquela que é só o faz de conta, né? Como a gente estava dizendo há pouco tempo. Ainda existe muita gente que vende o voto, porque sempre existe muitas pessoas que compravam, né? Sempre existe o corrupto e corruptor, né? Então, eu digo assim, essa mudança que a gente tem vivido com esse processo todo que o nosso país tem passado, de uma maneira geral, a nossa nação, eu creio que daqui para frente as coisas só tendem a melhorar. Eu até notei que o senhor agora falou de uma maneira muito esperançosa, né? Do futuro das pessoas que possam vir a ocupar cargos políticos e mudando essas questões das leis, que muitas vezes uma anula a outra e uma termina dificultando o processo daquilo que possa ser melhor para o povo. Nós assim, temos que agradecer muito hoje, né, a tecnologia. Sim. A tecnologia, ela, né, nos trouxe a possibilidade de não ter só o vereador, o deputado como fiscalizador, né, do órgão público, mas sim também as pessoas, porque quase que em tempo real, né, ela tem condições de estar vendo alguma coisa, estar denunciando, estar assim, é muito rápido a informação. Agora, o que nós precisamos é que mais pessoas se interessem pela política, que interessem em saber como que ela funciona, até para poder cobrar dos políticos de uma forma correta, consciente, dentro da lei, porque muitas das vezes os maus políticos fazem o que fazem hoje por falta de conhecimento do eleitor. Sim. Porque quando o eleitor ou o cidadão fala alguma coisa que não procede, que não está embasado em lei, isso faz com que aquele mau político, ele, de certa forma, ele não respeite, ele zombe, né? É verdade. Da questão seguinte, esses
cidadão está falando algo que ele não consegue provar, ele não está, Sim, né, não está tendo coerência com o que ele está falando, mesmo que às vezes este político esteja errado. Então é muito importante as pessoas procurarem informação correta, não dê ouvidos a tudo que se vê na internet. Tem que filtrar, né? Tem que filtrar. Filtra, entra dentro do site da instituição, da empresa, do órgão público, para que ele possa buscar a informação correta. E, diante disso, ele tomar, né, todas medidas que é cabível. O senhor falou uma coisa com muita sabedoria, vereador, porque hoje com a internet, com o YouTube, né, com a notícia, quase, como você falou, quase de imediato, hoje só fica enganado quem quiser, porque se você tiver essa cautela de procurar saber informação, de filtrar as informações, porque a gente sabe que tem muita informação mentirosa também, né, você chega a um consenso da realidade. E chegando no consenso da realidade, você tem menos chance de errar. Nós temos a Constituição, você tiver alguma dúvida se aquilo pode ou se não pode, vai no Google, Sim. Abre lá, né? De acordo com a lei tal, de acordo com a Constituição, isso pode. Não, vai abrir algum artigo para que você possa ler e já possa ter um entendimento, né? Sim. E numa dúvida você procura um profissional, né? E esclareça de forma que não deixe espaço para que as pessoas façam, né, abuso da sua ignorância do conhecimento, né? De bobo. Então, assim, eu até faço um apelo, né? As pessoas, elas precisam tirar o título de eleitor. Sim. As pessoas têm que manter o título de eleitor em dia. Sim. Porque quando você não abre, não tira o título de eleitor, você deixa de exercer um papel fundamental, que é aquele de ter o poder de denunciar algo documentado. Acredito que a maior parte da população ela não sabe que se ela tiver o título de eleitor, todos os documentos em dia, e ela tiver algo que ela tenha filmado, gravado, que ela tenha de errado, ela pode entrar, seja no Congresso Nacional, seja na Assembleia do Estado, seja na Câmara Municipal, para que possa entrar com um processo de ação contra qualquer secretário, um prefeito, para ser apurado. Sim. E se ela não tiver esse documento, ela não consegue apresentar isso. Juridicamente, ela não é um cidadão que está em dia, né? Hoje nós sabemos que, por exemplo, quem que fez um pedido, por exemplo, uma cassação para o impeachment de uma presidente da República, foi um cidadão comum. Sim. Que estava em dia e ela pegou e fez, e todo mundo sabe o resultado. Aconteceu o impeachment. Foi certo? Foi correto? Se isso, a gente não discute o mérito. Claro. Mas quando foi apurado lá... Tinha respaldo. Tinha um respaldo. E foi através de uma denúncia de um cidadão. Então é na onde que eu peço que as pessoas exerçam esse papel de cobrar. A política, ela está em todo momento. Se tem uma empresa na cidade, é através da política. O que nós temos no país é através da política. Se cobra muito imposto, é através da política. Se cobra pouco, é através da política. Se tem uma escola de boa qualidade, através da política. Se tem uma saúde de boa qualidade, é através da política. E se é de má qualidade, também é através da política. Tudo tem dois lados, né, vereador? Vereador, me diga uma coisa. O senhor começou primeiro como empresário, né? A vida de empresário te ajudou na questão política, assim, para o senhor entender melhor como funciona? Na verdade, eu fui criado na zona rural, né? Dessa cidade, vim para a cidade, trabalhar na cidade com 19 anos. Trabalhei na Autopema, trabalhei na Alpinha, comecei um comércio com a minha esposa, uma barraquinha ambulante, barraquinha de 1,5 m por 3 na porta da escola. Eu era mecânico, montava essa barraquinha para ela todos os dias e fomos crescendo aos poucos, né? Logicamente que você tendo um comércio, você lida com pessoas. Sim. E lidando com pessoas, você ouve todo dia uma história de alguém, de alguma coisa, e cada uma é diferente. Sim. Cada uma conta
né, as dificuldades que passam. E isso eu fui me interessando pela política e foi Pela onde dor dos outros, né? Hã? Pela dor dos outros. Pela dor dos outros. Às vezes, muitas das vezes, deixamos de cuidar de muitas coisas que é referente ao nosso dia a dia, né, pessoal, para poder cuidar de, de assuntos de pessoas que nos procuram. Sim. Mas eu escolhi isso. Eu fiz Isso dessa é um forma. dom. Eu creio, vereador, que isso é um dom que a pessoa tem. E cada conquista que a gente tem de poder ajudar alguém a resolver alguma coisa, isso é gratificante. É mais ou menos, Sim. é como se fosse uma pessoa que pratica o esporte e ali ele ganha uma partida, ali ele ganha uma medalha ou ganha uma taça. É como se fosse assim, resolvi isso, ajudei a pessoa, né? Gostaria que muitas das vezes elas não precisassem chegar até mim para procurar de certa forma, interceder por ela em alguma instituição, em algum órgão. Mas, naquele momento, né, me cabe ali a dar toda a atenção, buscar a solução e depois, sim, cobrar onde que está na lei. Por que demorou? Atender essa pessoa não pode ser assim, deve ser diferente. E aí você tem que agir. Quantas pessoas estão na mesma situação dela, né? Esperando, porque você está ali não é para olhar para uma pessoa, mas sim para todas. Vereador, eu acredito que a sua história, né, como muitas já escutei aqui também, a simplicidade de começo de uma vida contribui muito para ser esse homem que o senhor é hoje, que se preocupa, né, em ajudar o próximo, em fazer o melhor, em resolver um problema, e como o senhor falou, é uma opção sua. E eu acredito também assim, que quando o senhor cuida dos outros, Deus cuida dos seus. Né? Isso é uma parceria que Deus faz com a gente. Quando você se preocupa com as pessoas, que é o povo que a gente chama, né? Deus cuida do seu lado, cuida da sua família, cuida do resto também. Eu acho que é muito importante porque isso deixa de ser nada mais nem nada menos do que amor ao próximo, né? Tentar aliviar a dor de alguém, tentar resolver um problema que aquela pessoa é tão pequena diante de às vezes de um órgão que não tem competência para poder resolver, mas tem uma pessoa que é responsável para poder ir lá e interceder por ela. Às vezes algumas coisas você sente em algum momento tão impotente, né? E às vezes dali surgem ideias, né? Para que se crie, para que se cobre através de indicação, de ofício, né? Que em algum momento onde você tem a oportunidade de dialogar, de conversar, você cobrar, né? Melhorias, principalmente. Hoje, para mim, que eu vejo um grande problema para as pessoas são questão de saúde, que a pessoa tendo saúde, ela quando a base, tendo né? Saúde, eu me viro. Sim. Mas as pessoas também precisam de emprego. Sim. Né? E nosso país passa por um momento difícil na questão de emprego e precisa de ações rápidas, porque se não tivermos ações rápidas, eu sou capaz de te dizer agora e afirmar que talvez o nosso desafio do século seja o emprego. Sim. Senão vai se tornar um caos, né? Isso mundial. Eu acredito também no que o senhor está falando. Eu creio que é mais ou menos isso daí que a gente está para acontecer. Por isso que o senhor está falando, né? Que tem que ter decisões rápidas, né? Tem coisas que não podem ser muito demoradas, tem que procurar. E a nossa nação rica. Eu vejo aqui mesmo o estado de Minas, né? Com esse tanto de cafezal, com esse tanto de oportunidade, quantas coisas que fazem gerar emprego que podem fazer. Tudo é uma questão das pessoas se disporem a fazer, a criarem soluções, né? Então, eu creio nisso tudo, é uma questão da visão de cada um, de querer estar junto nesse processo. Agora, vereador, eu queria que o senhor falasse dessa sua pré-candidatura a deputado estadual. A minha pré-candidatura, ela se iniciou assim, quando eu vim para o Republicanos. Eu procurei, né, eu era do Democratas, fui do PMDB, o primeiro mandato, segundo como vereador pelo Democratas, e eu sempre pensei, né, que quando fosse a eleição, né, de 2022, que eu pudesse me lançar como pré-candidato. E para mim ser um pré-candidato, primeiro eu teria que ter um partido que me desse o suporte, que me desse o aval. E o Republicanos disse, pode vir para o partido, você vai ter o seu espaço para participar da pré-candidatura e lá na convenção
né, fazemos voto que você seja escolhido. E isso foi uma decisão, né, que eu tomei para ir para o Republicanos, mas diante disso também, para que isso pudesse, eu teria que ser reeleito a vereador, né, para ter um terceiro mandato e continuar fazendo o que eu sempre fiz, que é fiscalizar, né, que é encaminhar os ofícios, indicações para o Poder Executivo, que é discutir os assuntos, né, de melhorias para a nossa cidade, sempre cobri muito sobre questão de asfaltar as ruas, pude andar, inclusive, que eu não posso deixar de mencionar aqui, o vereador Sérgio, quando nós conseguimos, o município conseguiu os recursos para asfaltar o Jardim das Hortênsias, para asfaltar grande parte das ruas da cidade, e nós fomos de casa em casa para que assumisse um compromisso, né, que o prefeito da época assumisse um compromisso que não iria cobrar o asfalto, as melhorias, porque na lei municipal ela diz que em qualquer momento o município pode cobrar as melhorias. Então nós queríamos a garantia que ele depois não mandaria a conta para o cidadão, o morador pagar. Então fizemos isso, então não poderia deixar de citar o nome dele aqui, mas também a questão de asfaltamento do parque industrial, né, de recapeamento das ruas. A questão da guardinha é uma luta, não só minha, mas de todos os vereadores, inclusive do prefeito, quando era vereador, né, que assumiu esse compromisso, que se ele fosse prefeito, ele iria, uma das prioridades dele, né, é cuidar da questão de calçar as ruas da guardinha, né, que dá dignidade também para o pessoal de Termópolis fazendo o calçamento lá. Aqui o Parque Industrial 2 hoje é uma realidade, asfaltou, faltam 2 ruas para asfaltar, mas era muito difícil para o pessoal. Quantas vezes fizemos filmagem lá dentro de buracos, não tinha condições dos caminhões entrar dentro das empresas. E época de chuva, né? Então, hein? Não, era triste. Eu imagino. Assim, sempre tem questão de lazer, gostaria que vários bairros tivessem o que tem lá no Santa Teresa, um centro de lazer, né, que cada bairro pudesse ter um. Lógico que precisamos mais de melhorias, mas já tem comprometimento do prefeito, né, com a questão de quadra, com a questão de camping, escola, creche, né, que vai ser no Diamantino, tanto escola e creche. Nós temos aí também conquistas que em breve vai ser, que é a ligação dos bairros, que vai ter uma ponte, já era para ter sido feita, mas teve a questão de um projeto que não ficou correto, teve que refazer, e isso acabou atrasando um pouco. Então, assim, aquela ASP, que é o centro que atende, através lá, a Guarda Municipal, lá no São Judas, era um pedido que foi meu, que foi feito já na primeira gestão. Então, assim, a gente, se for enumerar, são inúmeras obras que têm a participação. Muitas das vezes as pessoas falam assim, vereador, mas você não fez isso, não fez aquilo. É que eu faço os ofícios, faço as indicações, eu cobro, mas a execução é do Poder Executivo. O vereador não pode criar nenhum projeto de lei que gere custo para o município. Mas o vereador é a voz do cidadão. É a voz daquele que não pode ir lá na Câmara, que eu vou estar lá, através de ofício de indicação, cobrando, né? Lá da minha tribuna, eu vou estar cobrando. É quando eu estiver com o prefeito, com o secretário, eu vou estar fazendo aquela cobrança que ele fez. Então, assim, eu posso dizer que o trabalho meu sempre foi muito, assim, muito voltado para fazer solucionar aquilo com que o direito do cidadão chegue nele, que chegue lazer, que chegue, né, que possa oferecer mais cultura, que possa oferecer mais esporte. Não é da forma que eu queria que fosse, mas eu nunca deixei e nunca vou deixar de lutar para que isso chegue a todos. Esse entendimento as pessoas têm que aprender a ter, né, vereador? Porque, assim, ninguém trabalha sozinho. Por mais que o senhor interfira, por mais que o senhor esteja cobrando, existe um processo também. Que nem tudo dá para fazer em tempo recorde.
né? Existe um tempo de maturação para que as coisas sejam atendidas, para que tudo, uma coisa dependendo da outra o tempo todo. Eu, por mim, pela minha vontade, não teria ninguém esperando na fila de uma creche, não teria ninguém esperando para uma consulta, para uma cirurgia, mas nós sabemos também que essas demandas, elas vêm de longas datas. Sim. E hoje, mas mudou, hoje é o prefeito Marcelo. Ele está fazendo o que pode, portanto, Sim. que vai construir creches, portanto, que vai construir escolas, portanto, que ele aumentou o horário, que era um pedido nosso, né, dele também, quando vereador, Sim. de estender até 6 horas da tarde. Ele assumiu o compromisso e cumpriu, está funcionando até as 6 horas da Era um tarde. problema antes, porque as crianças saíam antes dos pais saírem do trabalho, né? Exatamente. Então, assim, estamos procurando trabalhar, igual eu disse, em conjunto, para que possa chegar as melhorias, né, até as casas das famílias. E eu acho assim, também as pessoas têm que ter esse entendimento desse tempo que é necessário, né? Primeiro, quer dizer, na hora que muda toda uma equipe, é um processo para poder rever tudo que não foi feito, para poder começar a colocar em dia. E aí vai um processo, ninguém pode. Às vezes as pessoas, eu vejo muito assim, todo mundo é muito bom para cobrar, né? Principalmente o povo, os eleitores, nós como eleitores, muito bom para cobrar. Mas se você não acompanha passo a passo, você não vai vendo o que está acontecendo, você também não tem o direito de cobrar, porque você não está acompanhando aquilo que você está querendo exigir. E você tem que cobrar com muita responsabilidade. Sim. Você tem que ver se está embasado na lei. Você tem que ver se aquilo não é aleatório. Tem fundamento. Exato. Então, para que eu pudesse, inclusive, mais um casamento, eu fiz gestão pública, sou pós-graduado em gestão pública, não só pela política, mas também pela minha vida profissional, Sim. pela minha empresa, para me cuidar dos meus negócios. E como eu sempre pensei em colocar o meu nome a pré-candidato para ser, né, um pré-candidato a deputado estadual, como que eu vou chegar para a população e dizer qual a sua formação? Não tenho formação não, eu preciso ter uma formação para representar as pessoas com melhor mais qualidade, mais conhecimento. Não que quem não tenha condições de representar. Mas é diferente, mas faz uma diferença. Tem muitas pessoas, né, que não têm curso superior, mas são pessoas que buscam conhecimento independente da faculdade. Além de buscar o conhecimento, são pessoas bem-sucedidas, que têm um conhecimento de vivência, que às vezes muito maior do que aqueles que às vezes têm uma formação. Sim, mas é verdade. Eu me sentia na obrigação, né, de buscar melhorias para que eu possa fazer o melhor, para que eu possa dar o melhor de mim. Eu não penso assim, eu vou ser melhor do que aquelas pessoas, mas dá o seu melhor. Aquele. Mas eu penso, eu tenho que dar o melhor de mim. O que eu posso fazer para mudar isso? Então, assim, é desta forma que eu acredito que vai ficar a minha história e poder ser um pré-candidato a deputado estadual. A nível, né, do estado, regional, você está mais próximo. E da nossa querida Paraíso, São Sebastião do Paraíso. Eu que sou empresário aqui dentro. Quanto melhor a cidade, eu acho que vai ser melhor para mim, vai ser melhor para todo empresário, vai ser melhor para todo paraisense. Nós temos condições de ter pessoas que realmente de São Sebastião do Paraíso, que tem uma história em São Sebastião do Paraíso, de 3 mandatos, de empresário, de família, como foi dito antes. E, primeiro, Deus, né? Que se for para fazer o bem, que for para dar a resposta ao cidadão daquilo que ele deseja, que acredita que um político deve ser, que seja. Que se não for, que se tiver alguém que seja melhor que a gente, que também abra a porta para esta pessoa. Às vezes nem sempre aquela porta que fecha para a gente não é por maldade, mas sim para abrir um outro caminho que às vezes seja melhor ou que você deva seguir um outro caminho. Então, estou preparado para este momento, né, que seja para ser um representante do povo a nível estadual ou
que também, que se não for o momento, também será entendido. Porque Particularmente, eu vou ficar torcendo pelo senhor, viu? Eu sempre procuro assim colocar as coisas na mão de Deus. Sim. Lógico que eu falo assim, destino. Ah, esse era o seu destino? Não, destino é a gente que faz. Isso, A gente corre atrás, a gente proporciona um destino porque de luta, de trabalho, né? Você só consegue o sucesso com muito trabalho, com muita determinação, dedicação. Exatamente. Né? Eu acredito assim. Eu tenho um amigo lá em Brasília que sempre dizia assim, o que é o milagre? O milagre é você estar preparado e a oportunidade passa e você a pega. Exatamente. Né? Ninguém despreparado, às vezes, não, você não estava preparado. Então, está preparado, o que o senhor fez? Se preparou, né, dentro daquilo que o senhor achava que era o melhor, para poder ter o compromisso de dar o seu melhor. E eu não quero deixar aqui, eu não podia deixar de falar sobre a questão, que citei o vereador, citei o prefeito, mas a Câmara em si, né, da diretoria, de todos, o vereador das economias, que sempre a Câmara fez. A responsabilidade com o dinheiro público de poder devolver grande parte do décimo para a prefeitura, para que ela possa, como que fala, para que ela possa dar socorro às prioridades que o município entende que deve ser feito e tem feito. Então, assim, também me orgulha muito da responsabilidade que a Câmara tem com o dinheiro público. Isso é muito bom, isso é um grande diferencial, né, vereador? É um grande diferencial. Porque a gente vê, de uma maneira geral, que não é muito assim, mas eu, desde quando comecei esse trabalho com vocês, assim, entrevistando, eu tenho visto que existe uma união muito grande entre vocês, um né? Respeito muito respeito grande de cada um com o outro, e isso é muito legal. Eu acho que tudo isso aí faz parte de uma mudança que vai ser muito rápida para o município. Né? Porque vocês começaram, mas vai ser rápido por quê? Porque está todo mundo engajado, com o mesmo pensamento, com essa questão da integralidade, da sinceridade, de fazer as coisas de maneira transparente, todo mundo sai ganhando. Sem dúvida. Né? Não só os vereadores, como o município, todo mundo de forma geral. Bom, eu queria perguntar agora para o senhor o seguinte. Na realidade, a gente já falou bastante coisa aqui sobre aquilo que eu tinha curiosidade de saber. Fiquei muito feliz de conhecer pessoalmente, porque cada um que vem aqui, a gente fica muito feliz de saber essa questão da postura, né, esse engajamento. E aí eu queria deixar o senhor agora muito à vontade, se o senhor quisesse completar por mais alguma coisa, falar mais alguma coisa para os nossos ouvintes. A gente tem um alcance aqui de 45 municípios, e eu creio que agora, mais do que nunca, como deputado estadual, vamos profetizar, né, como deputado estadual. Como pré-candidato a deputado estadual, né? Fique bem claro, né, que neste momento não tem ninguém candidato. Não, foi só uma brincadeira que eu fiz, e a gente puxou muito, assim, dizer, com a palavra profética, né? A gente quer que se cumpra. Mas sim, como um pré-candidato, o que eu posso dizer para as pessoas é que eu me preparei para este momento, né, para que as pessoas possam refletir, né, independente daqueles que eles escolhem, mas quando for escolher aquele para que for te representar, que busque saber tudo sobre a vida dele, o trabalho que teve, a história, o caminho, a trajetória. Escolha com responsabilidade, né, vereador? Isso é muito importante. Sim. A escolha, né, cabe a ele fazer. Então, a única forma que ele vai saber a verdade é ele pesquisando, buscando a informação de forma correta. E muitas das vezes ele não deve acreditar em tudo aquilo que lê, como nós dissemos antes. Às vezes aquilo que eu vou dizer, ele vai ficar em dúvida. Mas ele pesquisando e sabendo do meu trabalho, ele vai ter certeza, ele não vai ter mais dúvidas. Eu quero dizer que, como vereador, para que as pessoas possam saber, como vereador, procurei representar todas as classes. Nunca fui o vereador de uma só bandeira, igual dizem. Que área que você atua? Não, eu tenho a obrigação de atuar para todos os 70 mil habitantes, ou 80 ou 90 que tem dentro de São Sebastião do Paraíso, seja eleitor ou não seja eleitor, que seja criança, que seja idoso,
em todas as esferas. Então, sempre procurei representar a todos da melhor forma. Continuarei fazendo isso até o último dia do meu mandato. Isso é responsabilidade, é dever, é obrigação. Ah, mas o vereador está publicando isso não é nada mais que obrigação. Lógico que não é nada mais que obrigação. Inclusive, a publicação, a divulgação dos atos públicos e da transparência é obrigação também de qualquer do gestor político, né? Exatamente. Então, eu sempre procurei fazer, eu sempre publico de forma quando as pessoas veem, na forma, caráter informativo. Sim. Né? Em nenhum momento eu tento engrandecer, mas sempre levando a informação para o cidadão com a maior responsabilidade possível. E quero também deixar claro para as pessoas, para que elas saibam que o trabalho que nós vimos fazendo, legislativo e executivo, é para mudar a história de São Sebastião do Paraíso. Como o prefeito disse, Paraíso vai funcionar, está funcionando, vai ter muitas coisas que vão ser feitas, muitas ruas que vão ser calçadas, inclusive algumas delas até quero citar, que é um pedido meu, sempre cobrei, né? Já inúmeros que tem lá embaixo hoje que foi recapeadas, foram pedidos que eu fiz. Né? E agora tem outras, que é a rua Silvio Chibilei, a rua que vai também no fundo do postinho ali do Veneza, que vai ser feita, a rua Rui Barbosa, que vai ser feita, uma parte da rua José Braz Naves, que também vai ser feita, e no total serão recapeadas em torno de 40 ruas. Nossa, que maravilha! E tem pedido de todos os vereadores, de várias ruas, cada um, né, um pediu, o outro solicitou, outros que o prefeito sempre viu. Então, assim, é um trabalho que não tem ciúme de ninguém, que todo mundo está tentando ajudar, tá junto, legal, né, para o paraisense. Sim. Então, assim, eu quero deixar aqui bem claro que o nosso comprometimento é com a população paraisense. Ótimo. E é muito bom que fique registrado, porque os ouvintes podem depois ver, que vai ficar gravado no YouTube, né? E é bom você ter detalhado isso, porque é importante que as pessoas falem. Como a gente falou antes, as pessoas gostam muito de cobrar, né? Então é muito bom quando você fala isso aqui, a gente interferiu nisso, a gente tentou fazer isso. Mesmo sendo toda a equipe, a gente sabe que teve a sua participação, que o senhor não deixou passar batido, que estava junto, intercedendo para que as coisas se realizassem. Né? Às vezes a pessoa fala assim, mas você foi lá e você falou o eu. Não foi o eu, foi nós. Sim, né? Nós claro. Conquistamos. Nós, ou mesmo que alguém tenha uma participação em alguma coisa maior ou menor, o outro na outra coisa maior ou menor, mas no coletivo, no final, né, o nosso objetivo era um só, é a melhoria. E isso está chegando, isso está acontecendo. E, vereador, ninguém faz nada sozinho, né? O coletivo é isso. O coletivo, ele sempre vai sobrepor ao individualismo. Não tenha dúvida disso. Né? Então, o importante é o que o senhor falou, a sua disponibilidade, a transparência de fazer, pelo menos, o senhor responde pelo que o senhor interferiu, pelo que o senhor pediu para que fosse feito, pelo acompanhamento que o senhor falou, né, a respeito das ruas. Agora, eu queria falar também, que o senhor me falasse aqui a respeito da questão do IBGE, do censo do IBGE. Esse daí é uma história que o povo de Paraíso sempre fala, é impossível que Paraíso não tenha 100 mil habitantes. Não tem como. Né? E quando, assim, o censo vai fazer o censo esse ano no Brasil, e aí eu falei, nós precisamos dar voz ao cidadão, dar voz ao povo. Por quê? Quantas pessoas nós ouvimos falar assim, nunca foram na minha casa, como que eles sabem quantas pessoas certinho tem? Isso está errado. Né? Então, eu falei, eu vou propor, né, um projeto de lei para uma ouvidoria, não para querer cobrar de forma errada da forma do censo, do IBGE. Não, mas para ser parceiro também, para procurar entender, e ter precisão, procurar saber. Né? Nos dados. Já vai ter o Conselho Municipal, mas cabe à Câmara, né, de Vereadores a fiscalizar
tanto o trabalho do conselho, que também deve ter integrante do legislativo, Sim. mas também ouvir o que a população está dizendo. Já fez, né, já fez a coleta, né, dos cidadãos Sim. de um determinado bairro? Já. Então, todos desses bairros, de alguma casa que não foi visitada, vai ter ouvidoria, Sim. vai, né, colocar os documentos dele, vai questionar, e aí nós vamos cobrar para que seja justo, para que seja real, uma né? contagem real. Isso. Né? Não queremos nem mais, nem menos. Sim. Nós queremos aquilo que São Sebastião do Paraíso tem. Então, isso daí eu acho que vai ser muito importante. Com certeza. Acredito que nós devemos chegar bem próximo dos 100 mil habitantes. Eu acredito também. Eu acredito nisso. E agradeço, né, os demais vereadores por ter votado. Foi um projeto que foi votado por unanimidade. Legal. Né, todos os vereadores votaram favorável. Então, o projeto ele não é só meu, como você disse. Sem o coletivo, só eu propor o projeto. Se não tiver o voto favorável dos demais vereadores, o projeto não se torna lei. Então, só tornou lei porque cada um teve, né, a sua participação no projeto. Ao mesmo tempo que eu falo do coletivo, eu também falo o seguinte, vereador, no coletivo tem ação, mas de um saiu a ideia, né? Então, assim, todo mundo tem seu valor quando está todo mundo querendo o melhor para todo mundo, né? Sem dúvida. Então, assim, precisava ter o vereador Zé Luiz para poder ver alguma coisa que outros não estavam vendo, né? E junto com todo mundo as coisas fazerem acontecer. Essa questão do IBGE, todas as vezes que a gente faz pesquisa no Google, que a gente vai lá, aí Paraíso, mas não é possível. Porque só na nossa visão, você olha assim, Paraíso para todo lugar, está enorme a cidade. Eu moro aqui no Portal dos IPs, e aí é só ali uma parte alta, e olha assim, a gente vê assim, a grandeza. Para onde você vai é só construindo. Quer dizer, a cidade está se expandindo cada vez mais. E 70 mil habitantes não dá para acreditar, né? Não precisa nem fazer parte da pesquisa para a gente ter uma visibilidade que está fora da realidade. E aí eu já escutei, como assim? Não, é porque, né, existem os interesses que não permitem. Gente, mas que absurdo isso. Porque, na realidade, quando você... isso que vocês estão fazendo, de trazer a realidade para o papel, a realidade, vai expandir cada vez mais, trazendo empresas, trazendo universidade, trazendo crescimento da cidade. Até porque existem empresas que só vão para cidades que têm acima de 100 mil habitantes, né? Mas nós não estamos pedindo nada mais do que tem. Nós estamos pedindo só a realidade. Só a realidade, que conte de forma séria, e esta lei ela vai ser fundamental, né, para ajudar na garantia dos dados justos. Está faltando somente ser sancionada, né? É isso? Isso, mas se ela não sendo sancionada, ela acaba sendo sancionada pelo conjunto da Câmara Legislativa. Câmara, isso. Isso daí, se ela deixar de ser sancionada. Então já temos vitória, né? Temos sim, e o objetivo é esse, é fiscalizar. Né? E se não tiver, e se não for sancionada, nós vamos fiscalizar da mesma forma, independente de ter ela ou não. Mas eu não vejo motivo nenhum para ela não ser sancionada. Sim. É uma lei que, como se diz, só vai contribuir. Sim. Ela não vai atrapalhar em nada. Com certeza. Ela é somatória, né? Exatamente. E eu fico vendo assim, no crescimento da cidade, todo segmento, porque a maioria das pessoas que a gente sabe aqui da história, vai para Ribeirão Preto para fazer a faculdade. Sai da cidade, às vezes, né? Uma despesa maior, se afasta da família, não que isso não seja crescimento, mas se a sua cidade tiver tudo isso que possa impulsionar os filhos, netos da gente a fazer, por que não? E muitas das vezes o sonho da pessoa de estudar, do jovem de estudar, ele acaba se morrendo porque muitas vezes a família não tem condições de ajudar ele a estudar. É dispendioso. Sendo que dentro da cidade teria condições. Sim. Então, assim, é fundamental, né, que possamos aí fazer com que esta UFLA aí seja né, como fala, talvez a galinha dos ovos de ouro de São Sebastião do Paraíso, né, que possa dar oportunidade para o jovem, não só de Paraíso, mas de toda a região, né? Aquelas pessoas que conseguirem passar aí na universidade
né, federal Sim. e poder estar cursando aqui em São Sebastião do Paraíso. Então, isso aí foi uma vitória, né, Com da Câmara, certeza. dos vereadores, né, que buscou todos os esforços para que pudesse fazer, né, a troca da questão da praça de esportes para viabilizar a UFLA. Então, assim, se não fosse o trabalho do conjunto, mais Sim. uma vez, não do individualismo, mas do conjunto, não teríamos a UFLA ainda. Sinal que o conjunto é muito bom. Sim. Né? Bom, vereador, eu estou muito satisfeita com tudo que eu já escutei da sua parte. Creio também que nossos ouvintes, assim, quem quiser rever depois, é só ler no YouTube, que a gente vai deixar gravadinho lá. E mais uma vez eu falo para você, se o senhor tiver mais alguma coisa a acrescentar, porque às vezes durante o que a gente vai falando, vai lembrando de alguma coisa, né, que seja importante passar para os ouvintes, o senhor fique bem à vontade. Sempre tem muita coisa, mas eu acredito que, assim, que nós precisávamos falar hoje, né? Sim. Eu acho que foi dito. E eu também tenho a agradecer, né, por este momento, por ter esta oportunidade de levar isso Sim. ao ouvinte, né, para todo cidadão paraisense, né, quando você tem esse espaço, né, te dá a oportunidade que as pessoas, né, ouçam um pouco mais, né, daquilo que você fez, daquilo que pode ser feito, que os colegas fizeram, que o Poder Executivo fez, né, e esperamos aí que em breve também possamos aí aprovar aí também terrenos, vai deve criar edital para a vinda de novas empresas. Sim. Esse também é um pedido que eu sempre fiz, né, da questão da Kremer, né, que para sua ampliação, Sim. de conceder terreno para ela, para ampliação Ela dela. gera muito empregos, né? Isso foi concedido, votamos a lei, né, lá na Câmara, o prefeito encaminhou o projeto de lei. Então, a expansão da Kremer nos dá a tranquilidade que ela sim tem intenção de ficar em São Sebastião do Paraíso e não sair. Então, isso daí também é uma conquista, né? Porque se não estiver equivocado, eles devem fazer um barracão de 3.500 metros, mais ou menos. Legal. Então, assim, são muitas coisas, né, que conquistamos. Às vezes, muitas das pessoas não veem. Eu tenho uma questão que, se não fosse da minha luta, da minha briga, não teria feito, os muros de arrimo do Parque Belvedere. Lá estavam plantando gramas. Quando eu entrei com um questionamento na Caixa Econômica, na Superintendência da Caixa, sobre a questão que não estava fazendo os muros de arrimo e que deveriam ser feitos os muros de arrimo. E aí eu confesso que um dia eu cheguei na Caixa Econômica, estou com o engenheiro, faltamos pegar no tapa. Porque ele falou que eu estava intrometendo na onde eu não deveria intrometer. Como assim? Agora eu pergunto, como assim? Se eu estou aqui, a voz do povo. Só que tiveram que arrancar a grama, que em alguns lugares já tinha plantado. Eu tenho todas as fotos, tenho guardado, que eu acompanhei. João Henrique me acompanhava, meu assessor. Tiveram que arrancar, tiveram que fazer os muros de arrimo. E hoje, se graças, né, as pessoas não tiveram esse problema de ficar com essa despesa de fazer esses muros de arrimo, foi porque o vereador fiscalizou. Foi porque ele foi atrás e fez mudar uma história daquele bairro. Então, assim, nada mais que minha obrigação. Mas precisa ser dito, vereador, precisa ser dito. Exatamente. Dito e registrado. Mas eu também tenho que falar que as pessoas, para que elas saibam o que foi feito. Claro. Né? Era minha obrigação enxergar e ver aquilo que estava errado, ou denunciar, cobrar, para que fosse feito da maneira certa. Então, assim, é isso que eu tinha a dizer e te agradecer mais uma vez, tá? Por esse papo. Acho que foi muito bom. Foi ótimo. Espero que tenha gostado. Foi sim. Foi da mesma forma. Eu só tenho que agradecer que para a gente realmente é uma honra ter o senhor aqui como autoridade da cidade,
né, e falar do seu trabalho. A gente fica muito feliz de saber do seu compromisso, da sua transparência. Isso é muito bom. A gente começa a ver um Brasil melhor. E começando por Paraíso. Né? Sem dúvida. É. Que o paraíso possa ser um paraíso, É né? verdade. É um slogan que eu acho lindo, quando a gente, então, você está no paraíso. Eu digo, gente, a gente tem essa sensação, né? A frase, ela foi muito perfeita. Eu não sei de quem foi a ideia, mas ela veio a calhar muito bem, porque dá essa sensação de que é realmente paraíso. E é isso, vereador. Eu queria dizer ao senhor que a FIA-FM está à sua disposição sempre que o senhor precisar. Tá bom, A eu que gente agradeço. tem muito prazer em colocar pessoas aqui dignas que possam, né, estar apresentando para todo mundo, não só o povo de Deus, como nossos ouvintes, todo mundo que está em outros municípios aqui pertinho ouvindo, né, para Tápolis, né, sua cidade de nascimento. Uma cidade de coração é paraíso, não é isso? Sem dúvida. E como Ela encontrou seu amor, né, sua esposa, né? Ela é paraíso, né? também. Os filhos. Então é isso, eu queria que o senhor mandasse um abraço para sua família, tá? Foi um prazer lhe conhecer. E mais uma vez eu só tenho que agradecer ao senhor, o assessor aí, bonitão aí, abençoado aí, competente, né? Tá sempre do lado, nos ajudando aqui a fazer o melhor. E sempre que precisar, estaremos aqui de portas abertas para lhe servir, tá? Tá Como bom, autoridade. muito obrigado. Tá bom? Eu que agradeço. Bom, queridos ouvintes, a gente quer agradecer vocês por esse momento em que a gente esteve junto aqui. Irmão Donizete, um abraço, querido. Muito boa a participação do senhor, a participação do Cidinho,